Pessoal, tudo bem com vocês? A partir dessa semana, eu vou fazer um vídeo explicando o tema da semana, lendo o PET com vocês e comentando as atividades da semana. Então, para aqueles que realmente querem entender alguma coisa, vale a pena vocês assistirem esse vídeo que pode demorar aí de 20 a 30 minutos, tá? O tema da semana 2, no terceiro ano, tem relação com sociedade e natureza em questão, tá? Nesse caso aqui, a gente muda um pouco o foco, né? Enquanto que lá no primeiro ano do ensino médio a gente foca mais de certa forma, no funcionamento da natureza, né, em alguns aspectos, aqui a gente vai relacionar esse funcionamento da natureza com a forma como a sociedade está utilizando dessa natureza. E dentro desse grande tema, a gente vai ter aqui uma explicação sobre o processo de desertificação no Brasil, tá? Então, a gente vai entender o que é desertificação e vai entender como que esse processo vem aí avançando no nosso território, tá? Que não ocorre só no Brasil, mas aqui no Brasil nós temos regiões que têm essa característica. Vou ler com vocês, parágrafo por parágrafo, e explicar. Começa assim. Entende-se por desertificação o fenômeno de empobrecimento e diminuição da umidade dos solos arenosos localizados em regiões de clima subúmido, árido e semiárido. Então, a desertificação ela vai trazer para a gente o empobrecimento do solo. Essa região aqui onde nós normalmente utilizamos, obviamente, para a produção e para, né, a conservação de vegetação. Então, se esse solo começa a empobrecer, dificilmente ele vai conseguir manter a sua biodiversidade. E aí, infelizmente, vai se tornar irreversível qualquer tentativa de fazer com que aquela área volte novamente a ser vegetável, tá? Ele vai acontecer em locais específicos, o que ele fala aqui, ó. Ele vai acontecer normalmente em regiões de solos arenosos. Tem diferença, professora? Solos arenosos? Sim. A gente vai ter solos mais argilosos, aquele mais barrento, né? E aquele mais um solo que normalmente tem a característica de ter mais matéria orgânica. E o solo arenoso, ele é um solo mais areento, tá? Então vai ser um pouquinho diferente. E aí o clima, ele pode ser tanto subúmido, árido, ou seja, extremamente seco, como semiárido. O que causa essa desertificação? Ele fala aqui. Ela pode ser causada tanto por ações da natureza como mudanças periódicas de clima. Acontece, mas também vai acontecer pela ação humana. E aqui que é o problema, tá? Porque a desertificação natural é algo que vai acontecer, mas que tem um tempo de processo muito longo, né? Um processo de desertificação natural ocorre ao longo de bom tempo, centenas, milhares de anos para acontecer. Quando a gente tem ação humana, isso vai ocorrer de uma forma muito rápida. E esse é o grande problema, tá? Aí ele fala aqui. Além de fenômenos naturais, a ação humana é decisiva para provocar ou acelerar a desertificação. Entre as ações danosas, destacam-se as queimadas e desmatamentos, bem como a prática da monocultura, né? O que é a monocultura? É quando a gente produz apenas um tipo de produção agrícola sem fazer a rotatividade, ou seja, a troca. Porque aquele alimento, né, aquele produto agrícola que está sendo produzido, ele vai absorver do solo certos nutrientes. Então, se você não fazer a rotação e não pôr um outro tipo de alimento, o solo vai empobrecer para aquele tipo de nutriente que está sendo utilizado. Então, mostra para a gente aí situações que ocorrem no nosso dia a dia, acontecem, mostram no jornal o tempo inteiro e que mostra aí que daqui a alguns anos, poucos anos, 20, talvez 30, a gente tem aí problemas seríssimos irreversíveis, tá? Aqui ele fala, para entender o processo de desertificação no Brasil, é preciso, antes de tudo, ter consciência da diferença entre desertificação e arenização. Então, nós vamos ver aqui a diferença entre esses dois conceitos, né? Essa última, ou seja, a arenização,
Desenvolve-se em solos arenosos, onde o regime de chuvas é superior a 1.400 milímetros, um valor superior ao índice de evaporação. A arenização é mais comum na região sul do país, ao passo que a desertificação é mais frequente na região nordeste, apresentando-se também no Cerrado Tocantinense e na porção norte do estado do Mato Grosso. Então, ele separa para a gente o que é desertificação e arenização, tá? A arenização vai acontecer apenas em regiões de solo arenoso com quantidade de chuvas aí, suficientes, né? 1.400 milímetros anuais é mais ou menos o que chove na nossa região. A nossa região chove um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso, tá? Ou seja, a gente vai ter mais chuva do que evaporação na região, tá? A desertificação, ela já vai ocorrer com outras características. Às vezes a região vai ser uma região seca, né? E ele vai falar que no Brasil vai acontecer principalmente no Nordeste, no Cerrado e na porção norte do Mato Grosso. Pessoal, o Nordeste vai ter a característica do clima já ser semiárido, mas o Cerrado e o norte do estado do Mato Grosso, que é Amazônia, é algo preocupante, né? Uma região que, se for desmatada, não vai haver reversibilidade de biodiversidade, ou seja, não vai voltar a ter a plantação ou a vegetação que ali já tinha, né? Segundo o relatório divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2010, isso tem muito tempo, né? Ou seja, está bem desatualizado, o Brasil apresenta 13% do seu território suscetível à desertificação, em razão do fato de toda essa área ser composta por climas áridos, semiáridos e subúmidos, em que os períodos de estiagem são muito rigorosos e às vezes longos. Nesse caso, a elevada escassez de água e o esgotamento dos solos geram uma desidratação tão acentuada na superfície que não é possível produzir absolutamente nada, o que transforma as áreas afetadas em verdadeiros desertos. Aqui é interessante a gente destacar o que é deserto. A gente sempre acha que deserto é um lugar muito quente, né? O deserto é uma área quente, seca. Não. Deserto significa que a área não tem biodiversidade. É uma área sem fauna e sem flora. A Antártida, por exemplo, é um deserto, porque praticamente não vai existir biodiversidade lá. Mesmo assim, professor, é frio, tem gelo. Mas é deserto. Então, aqui, quando ele fala para a gente que as regiões de desertificação se transformam em desertos, é porque naquela área, assim que ocorrer a desertificação completa, a gente não vai conseguir produzir nada. Vai ser uma área simplesmente perdida. Não vai ter mais biodiversidade naquela região. Aí ele termina assim, ó. Portanto, além de ser um problema de ordem ambiental, a desertificação no Brasil é encarada também como um desafio econômico que afeta milhares de habitantes de baixa renda. Por que desafio econômico? Porque se não produz absolutamente nada, aquelas pessoas que precisam viver do solo daquela região não vai conseguir produzir nada. Para combater a expansão das áreas desertificadas, controlando o seu crescimento e promovendo medidas de restabelecimento dos solos, faz-se necessária a realização de estudos mais sistematizados, que sejam desenvolvidos a partir de uma ampla plataforma governamental, ou seja, para a gente conseguir melhorar essa situação crítica, uma das, né? Não é só essa, nós precisamos de estudos, pesquisas que tenham, de certa forma, incentivo governamental. Vai dar problema, né? Esse é o grande problema do Brasil. No entanto, a situação agrava-se, sobretudo pelos onerosos gastos que o processo de desertificação demanda para ser combatido. Todo problema vai demandar necessariamente um corpo de pesquisa e pessoas para tentar melhorar a situação. Então, obviamente, todo problema vai gerar gasto. Então, a coisa mais simples da gente fazer é o quê? Evitar o problema é mais barato, por incrível que pareça, né? Mas, infelizmente, quando a gente vê essa situação ocorrendo por conta de queimadas, desmatamento, o avanço da fronteira agrícola nessas regiões, é porque as pessoas que ali fazem isso só pensam no curto prazo, pensam em ganhar dinheiro agora. Mas daqui a alguns anos não vai existir mais a forma, não vai existir mais
a possibilidade de produzir alguma coisa ali. Então, é algo que agora você ganha, mas que lá na frente o custo vai ser muito maior, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Aqui é um documentário sobre desertificação já colocado no formulário da atividade da semana 2, tá? Então, vocês assistam. É importante a gente ter o maior conhecimento. Eu coloco também para vocês procurarem, por conta própria, vídeos ou textos sobre desertificação, tá? E sobre os problemas que a gente tem aí com o crescimento da fronteira agrícola nessas áreas, tá? Principalmente desertificação, quando a gente fala do desmatamento na Amazônia. Vamos ver aqui as atividades. Eu vou ler as atividades e tentar aí criar com vocês algum insight, né? Alguma coisa que vocês consigam responder um pouco melhor. 1. A desertificação afeta cerca de 60 mil quilômetros quadrados de terras por ano em diferentes áreas do mundo. Esse processo é extremamente prejudicial para o meio ambiente, sendo, portanto, prejudicial ao ser humano. Poxa, apontem as principais consequências da desertificação. O texto fala algumas, né? Se está falando para gente que a área vai ser impossibilitada de produzir qualquer coisa, poxa, então todas as consequências vão estar atreladas a isso, né? Perda de biodiversidade, perda da produtividade agrícola, porque não vai ter como ter mais. É muita coisa, gente. Aponta aí para nós, tá? Número 2. O processo de desertificação de uma área consiste em uma diminuição progressiva nos índices de umidade e no empobrecimento dos solos arenosos, que se tornam inviáveis para a agricultura. Então, ele está falando para a gente que a diminuição progressiva dos índices de umidade e, consequentemente, não tem água, né? Vai empobrecer os solos que já têm a característica de ser arenoso. Se tornam inviáveis para a agricultura. Outra coisa também que é interessante é vocês pesquisarem sobre os tipos de solo, tá? Às vezes podem ajudar vocês também. A esse respeito, analise as seguintes afirmativas. 1. O uso inadequado do solo, os desmatamentos, as sucessivas queimadas, monocultura e sobrepastoreio são atividades que ocasionam a desertificação. Tudo isso daqui vai fazer com que a gente tenha desertificação? O que é sobrepastoreio? Né? Quando a gente vai ter atividade de pastoreio mesmo, né? de produção ali de gado, e ela vai sendo utilizada de forma ininterrupta, né? Sem fazer o adequado uso do solo. 2. No Brasil, o processo de desertificação vem ocorrendo basicamente em certas áreas do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Poxa, a gente viu lá em cima que tem uma diferença entre desertificação e arenização, né? E ele explica para a gente essas duas áreas. 3. O abandono de uma área agrícola que fica vários anos sem ser cultivada inicia o processo de desertificação. Será, né? A gente vai ter um abandono de uma área agrícola que a gente não vai cultivar mais, ela vai iniciar o processo de desertificação? 4. O processo de desertificação de uma área não se explica por mudanças locais, e sim pelo aquecimento global da atmosfera da Terra. Xiii, e aí? Vai ter pelo menos duas certas, né? E qual que será? Tentem procurar aí. Vamos ver a número 3. A número 3 fala assim: a região sudoeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e Uruguai, apresenta extensa faixa de solos arenosos suscetíveis à erosão, com locais severamente degradados, né? Então, ele está falando de uma região que o solo é arenoso, é muito fácil de ser transportado, tá? Isso que é erosão, é transporte de sedimento. Então, qualquer coisa que acontece, chuva, processos de transporte do solo acontece com maior facilidade e por isso ele vai ser mais degradado. Esses solos apresentam reduzido conteúdo de argila e matéria orgânica, baixo níveis de fertilidade e baixo grau de agregação, características relacionadas ao material geológico e aos processos de evolução das superfícies geomórficas de retrabalhamento de sedimentos. Misericórdia, professor, o que é isso? Falei com vocês. O que é solo? Né? Vamos procurar aí. O que significa solo? Ele está falando que o solo arenoso ele não tem muita matéria orgânica, ou seja, ele já naturalmente não vai ter uma biodiversidade tão forte. Argila é quando o solo é barrento. Então, se ele é arenoso, ele vai ter pouca argila.
né? Vai ser pouco fértil, porque não tem matéria orgânica. Vai ter baixo grau de agregação, ou seja, facilmente ele vai ser solto. Ele não vai ser aquele solo bem constituído, tá? É isso que ele quer dizer. O fator preponderante que propicia o estabelecimento dos processos de degradação é a perda da cobertura vegetal, expondo material arenoso à incidência de agentes erosivos. Então, ele está falando o seguinte: o que vai fazer com que o solo arenoso se degrade, ou seja, fique pobre, é quando a gente tira a cobertura vegetal dele. E aí a gente vai expor esse material arenoso a agentes erosivos, água, sol, vento, que vai fazer com que aquele solo ele se transporte para outras regiões e dê o problema aí com o solo daquele local. Aí a pergunta: o uso do solo de forma inadequada, associado à suscetibilidade natural dos solos na área apresentada pelo texto, ocasiona qual problema? Poxa, Rio Grande do Sul, solo arenoso, tá falando tudo aqui pra gente. Nós vimos um texto que ele fala para nós. O que ele está falando? Ele está falando da desertificação, salinização, contaminação ou arenização? Está no texto. Simples. 4. Marque a alternativa que não indica uma das causas da desertificação. As alterações climáticas causam desertificação? O desmatamento causa desertificação? A queimada causa? A rotação de culturas, ou seja, você utilizar o solo cada época com um tipo de alimento ou de produção, vai causar desertificação? Número 5. O mapa a seguir indica as áreas com maior incidência e risco de desertificação no Brasil. Então, toda essa área aqui, ela é a mais suscetível, mas a gente vai ter outras regiões também, tá? Mas essa daqui talvez seja pior. Além do uso incorreto do solo, o principal fator natural responsável pela concentração do fenômeno em questão então, usou o solo de forma indevida. Mas nós temos um fator natural. Qual que é esse fator natural que faz com que essa região seja tão suscetível à desertificação? A presença de vegetação xerófila, de cacto, elevado índice de evaporação, o excesso de micro-organismos ou a acidez acentuada do terreno? Essa daqui eu já aconselho vocês a pesquisarem, tá? Principalmente aqui na área do Nordeste, vocês pesquisem aí sobre o tipo de solo do Nordeste. Eu acho que vocês vão conseguir fazer essa questão tranquila. Meninos, espero que vocês tenham entendido, tá? É um vídeo que vai, na verdade, tentar ler com vocês, né? A questão aqui, né? Sobre a parte do PET, né? Porque às vezes o PET vai estar ali, às vezes a gente vai ler e não vai entender. Então seria interessante a gente conseguir explicar melhor